Exaltado seja a glória do Senhor, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que o Senhor possa abençoar, iluminar a nossa mente, o nosso espírito, para a compreensão da palavra. Quero agradecer aos senhores, às senhoras, que têm acessado esses estudos e têm entendido, compreendido as mensagens do Santo Espírito para a nossa vida. Meus agradecimentos, que os senhores sejam visitados. Estou em oração por todos aqueles que têm acessado estes estudos. Irei falar um pouquinho sobre a lei. Falar da lei de Deus não é tarefa das mais fáceis. É uma tarefa muito difícil falar da lei de Deus. Agora, falar da falsa doutrina sabática é muito fácil. Doutrina a qual eu estive nela durante 20 anos. Passei por muitas dificuldades e hoje posso falar dessa falsa doutrina sabática, doutrina que tem frustrado o sonho, os planos de muitas famílias. Não são poucos pais, as mães de famílias, que têm deixado de dar o melhor para os seus filhos por causa desta falsa doutrina sabática. Então eu irei falar um pouquinho sobre esta falsa doutrina sabática e um pouco sobre a lei, que não é tarefa das mais fáceis. No livro de João 1, versos 17, Eterno Criador, nos dê sabedoria dos altos para compreender a tua palavra e alcance aqueles, meu Senhor, que tão cegamente estão observando esta falsa doutrina que tem cegado o seu espírito a cada dia. Ali nos fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés e nos diz que a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Quem sabe Moisés precisava de algo para educar o povo, para conduzir o povo, para punir o povo. E ali, Moisés nos conta que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, em jejum e oração, falando com o Criador, onde o Senhor escreveu a lei nas tábuas de pedra. E quando Moisés chegou lá embaixo no acampamento, que ele viu
as pessoas adorando aquele bezerro de ouro, diz que o primeiro transgressor da lei foi Moisés. Naquele momento, ele se tornou muito pior do que aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro. Por quê? Ao passar 40 dias e 40 noites comungando com o Senhor, deveria Moisés ter dado uma demonstração melhor a respeito da palavra, da lei. Este, para mim, foi um dos maiores pecados de Moisés. Ao passar 40 dias e 40 noites, e logo após quebrar as tábuas da lei. E assim começa a trajetória daqueles que querem educar as pessoas através da lei, como a nação judaica, como aqueles que pregam a guarda da lei. Perguntaria para os senhores: será que a nação judaica guardava a lei? Se eles verdadeiramente guardassem a lei, eles não teriam rejeitado o Salvador. Será que aqueles que tanto pregam a lei, como a Igreja Adventista do sétimo dia, se eles realmente observassem a lei, será que a Igreja Adventista, como outros movimentos que dizem guardar o sábado, será que estariam na decadência espiritual que estão? Muitos não sabem que todos os mandamentos têm o mesmo valor, do primeiro ao último. Todos os mandamentos valem a mesma coisa. Tem o mesmo valor. Nem o primeiro é maior do que o último, nem o último é maior do que o primeiro. Isto o povo judeu não sabe, não entenderam. Isso aqueles que têm pregado a lei não entendem, que todos os mandamentos são iguais. Os homens, as mulheres, não precisam de mais uma lei, de que as pessoas falem com eles sobre a lei. Os homens precisam nascer de novo. Os homens e as mulheres precisam ser uma nova criatura. Darei 2 exemplos. Que os homens não precisam de leis, de mais lei. Com muito respeito, relembro aqui com os senhores sobre a lei criada, a Lei Maria da Penha. Desde que foi criado esta lei, o número de homicídios, de assassinato das mulheres aumentou não sei quantas vezes mais. As leis de trânsito, ultrapassagem
em faixa contínua. Aumentou esta penalidade, não sei quantas vezes. A cada dia, o número de mortes no trânsito, pessoas embriagadas, só aumenta. Por quê? Os homens não precisam andar olhando para a lei. O homem precisa de olhar a cada dia para Cristo. Os homens precisam nascer de novo. Isto não conhece o povo judeu. Não sabem aqueles que pregam a lei na Igreja Adventista e outros movimentos que dizem guardar a lei. No livro de Êxodo 31, no verso 17, eu disse que faria uma comparação entre o nome Jesus e a lei, o sinal da lei. No livro de Êxodo 31, versos 17, Ezequiel 20, 17, Ezequiel 20, 20, confiram, onde o Senhor disse: portanto, guardareis os meus sábados, porque isto servirá de sinal entre mim e vós. E diz, para sempre, interpretando, sempre que durasse a velha aliança. Sinal. Esta interpretação que eu irei dar, quem sabe jamais alguém na terra recebeu esta interpretação igual. Sinal. Todo sinal, ele é externo, do lado de fora. Sinal da lei externo, não dentro, mas fora. O Senhor disse, portanto, guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós para sempre. Sinal externo, do lado de fora, que cumpriu no verbo carne. Jesus, homem. Entendam. Sinal externo, que cumpriu no verbo carne. Jesus, homem, que disse, Mateus 12, 8, até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Então este sinal da lei cumpriu-se no verbo carne, que disse, a lei e os profetas duraram até João. Por que duraram até João? Hebreus 10, no versos 15. O Espírito diz, eis que vem dias com a casa de Israel conosco, farei uma nova aliança. Na vossa mente, nas vossas mentes, escreverei as minhas leis e no vosso coração as colocarei. Então,
esta nova aliança, na nova aliança, este sinal deixou de estar fora e passou para dentro pelo Espírito. E o Espírito tem autoridade para falar. Nos proíbe de pregar a guarda da lei, porque este sinal externo passou a ser interno na nossa mente e no nosso coração. Portanto, a lei do eterno é a responsabilidade de cada um individualmente. Este sinal externo passou a ser interno quando Cristo disse: a lei e os profetas duraram até João, porque a lei deixou de ser um sinal externo e passou a ser interno pelas promessas do Santo Espírito. Vai falar isso com o povo judeu. Vai falar isso com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai falar, dar estas explicações pelos movimentos sabáticos que têm frustrado o plano das famílias por causa dessa falsa doutrina, por não ter tido pelo Espírito esta verdadeira interpretação sobre a lei. São pessoas que a cada dia têm menosprezado as palavras, a direção do Espírito, e por pregar a lei, tem cauterizado a sua mente, o seu coração a cada dia. Que o Senhor possa abençoar os senhores e as senhoras. Estarei sempre em oração, buscando por todos aqueles que têm compreendido estas palavras. Sempre falo que o Senhor morreu para salvar todos, mas a salvação é para poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que passam por este caminho, por esta porta. Eu estarei sempre orando na água. Eu gostaria que os senhores participassem da água comigo. Eu vou orar agora, pedir ao Senhor para consagrar a sua mão, suas mãos. Você põe a mão em frente à sua câmara, à sua televisão. Eu vou abençoar as suas mãos. Estas mãos que eu abençoar, você vai colocar na mente, na cabeça, no coração de alguém na sua casa enfermo, e vai mandar o mal sair na autoridade de Cristo, e você verá que ele sairá para a glória, para a honra, louvor
e autoridade que há no nome do Santo Espírito. Eterno Criador, louvado, engrandecido e glorificado seja o teu nome, a tua grandeza, o teu Espírito e o teu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Visita todos aqueles, meu Senhor, que têm compreendido a tua palavra, que o Espírito Santo possa alcançá-los, que juntos possamos preparar para a glória. Meu Pai, abençoe as mãos deste homem, as mãos desta mulher. Coloque nas mãos deste homem, desta mulher, as tuas virtudes, o teu poder. Onde este homem, esta mulher, tocar com estas mãos abençoadas, o milagre vai acontecer. Se tiver alguém enfermo, será curado. Se tiver alguém viciado, este vício sairá para a glória, para a honra, louvor que há no nome do Cristo, o nosso Senhor, para a glória do Cordeiro. Louvado, exaltado e glorificado seja a grandeza do Santo Espírito. Se tiver alguém enfermo na sua casa, ore comigo no copo com água e dê essa água para o enfermo, para alguém que tem problema na sua família, beber, que esta pessoa vai ser visitado para a glória do Cordeiro. Senhor, ponha nesta água as tuas virtudes, o teu poder. Quem desta água participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância. E se alguém estiver enfermo, será curado para a glória, para a honra, louvor e autoridade que está no seu nome, porque na cruz o Senhor levou os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E eu declaro cura em todos aqueles que têm baixado, que têm acessado esses estudos para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Beba da água, lava o seu rosto, toma dela com fé e assim estaremos sendo mais uma vez abençoados. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos aqueles que fazem parte da sua vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.